Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca é. Ana Nogueira. Para falar sobre inteligência, tema sobre o qual a gente adora conversar, principalmente quando a gente soma a inteligência, o QI, o quociente de inteligência, ao QE, o quociente emocional, e ao QA, quociente de adaptabilidade. Então a gente vai se restringir neste papo sobre o QI, certo? É isso aí. Começando com a morte de uma crença que a gente tem, que muita gente tem, eu, por exemplo, tinha, de que QI era algo fixo, aquela medida que a gente fazia na época de escola e que determinava aqueles que seriam vencedores, os inteligentes, e aqueles que não teriam jeito na vida. O teste de QI, ele começou no início do século XX na França. Um psicólogo francês criou o método que foi sendo adaptado ao longo do tempo. E em 2011 ele quase que caiu por terra. Em 2011 descobriu-se que há como é que se diz? É um QI flutuante. Então, descobriu-se que o QI não é fixo, ele pode ser desenvolvido, ele pode evoluir ao longo dos anos e para isso tem técnica. Exatamente. Ou seja, não tem desculpa para quem quer ficar ignorante, porque nada é tão assustador quanto a ignorância em ação. O que a gente tem visto nas redes sociais, nos telejornais, é a ignorância sobrepujando a inteligência, né? Então, quando a gente tem pessoas, quando o mundo tem pessoas que dizem que a Terra é plana, que vacina causa morte, a gente está lidando com pessoas que estão se recusando a deixar de ser ignorantes. Então, isso é muito importante ser pensado e entendido. Ah, mas é a opinião da pessoa. Não. Quanto a isso, não há opinião, há inteligência, compreensão, sinapse e outras cositas más. Eu lembrei muito do novo anúncio do Twitter, né? Que vai perguntar se você tem certeza do que você está compartilhando. Que é a versão adulta para aquela coisa, quando a professora aponta que você colou na prova ou que o trabalho foi copiado da internet. Ou seja, você não leu uma vírgula sobre aquele assunto, você não absorveu o conhecimento, mas está espalhando ali, no caso da escola, só porque você precisa daquela nota. Na vida adulta, porque você quer participar de uma discussão sem ter argumento algum para isso, né? Pois é, para quem não sabe, faz uma semana mais ou menos que o Twitter instala uma ferramentinha para perguntar para você se você tem certeza sobre aquilo que você quer compartilhar. E como é que o Twitter sabe? Se tem um arquivo anexo e você compartilha sem abrir o arquivo, o Twitter fala assim, não é melhor ler antes de compartilhar, amor? Mais ou menos isso, né? É isso aí. Então, primeira coisa a saber sobre o QI, o que vai te ajudar a desenvolver o seu QI, já que ele não é fixo. Saber o que estudar em cada fase da vida. Então, você reclamou a vida inteira que no ensino médio você era obrigada a estudar aquilo que o professor dizia ou que estava no currículo. Agora que você é um adulto e você não precisa mais seguir um currículo, a pergunta é, você está estudando a coisa certa? Você sabe o que estudar mediante os seus desafios pessoais e profissionais? Então, selecionar. E não é o livro que está na moda, gente. Não é o livro que todo mundo compra. Não, é aquele que vai te ajudar a resolver os seus problemas reais. Boa. Outro ponto importante é saber o como estudar. Como você ajuda o desenvolvimento da sua memória, como você faz novas sinapses, como você aumenta a aplicabilidade do seu conhecimento. Tem método para isso, você pode desenvolver, pode e deve desenvolver o seu e aplicá-lo continuamente. A gente trabalha muito, Anne e eu, com esses hiperlinks. Como que é? Então, por exemplo, a gente está estudando inteligência prática, né? Que é uma derivação do QI. Aí, dentro do inteligência prática, vai surgir uma referência. Aí a gente vai, mergulha nessa referência e volta para esse conteúdo. Então, às vezes, não é ler o livro de capa a capa, mas usar outras informações, incluindo o dicionário, para você entender aquele conteúdo. Agora, cada pessoa, nós defendemos isso, tem o seu método, tem o seu jeito. Você precisa descobrir qual é o seu. Anne e eu também temos o hábito de anotar. Os nossos livros são todos marcadinhos, são cheios de anotação. Qual é o seu método? Eu gosto de fazer, não sei se é esse o nome
nome, mas é infográfico, assim. Eu vou colocando as palavras-chave do livro e linkando-as e colocando pequenos resumos para me ajudar a entender o todo daquele livro ou daquele capítulo. E na hora de rever minhas anotações ou as páginas grifadas do livro, aquilo me ajuda a fixar o conhecimento. Show. Outra coisa que é deliciosa é você usar a internet junto com a leitura do livro digital. Porque às vezes ele cita uma região, um país, uma cultura, ou um TED, enfim, e você recorre ao digital para complementar o físico, e é muito divertido, além de tudo. Pois é, por exemplo, eu sou péssima em geografia, eu não sei quais são as capitais e os estados. Aí a gente colou esse mapa aqui, porque toda hora eu tenho que levantar e falar para Ana, onde é que fica tal país? E qual é a capital de tal país? Quanto demora uma viagem daqui até aqui? E isso me ajuda a ter esse senso de localização e a entender a cultura daquele narrador, porque isso muda tudo, né? A geografia determina muito a história do historiador. Então, é isso que a gente tem que pensar. Bom, quando a gente fala de inteligência, é preciso dizer que inteligência é tão simples quanto a capacidade de lidar. Não é a quantidade de pontos que você faz num teste, esqueça isso. Mas é a sua capacidade de lidar com os problemas, com as vicissitudes e de enfrentar cada uma delas. Então isso que é inteligência, não é legal? Você pensar que não, você não precisa ter tudo na memória, você precisa saber onde pesquisar. Isso te torna um ser humano inteligente. Você não precisa ter tudo na cabeça, mas você precisa ter bons amigos para quem você pode telefonar e fazer uma pergunta, por exemplo, né? Então, é isso que é a inteligência, a capacidade de lidar, de enfrentar os problemas que a profissão e a vida nos apresenta, certo? Esse é outro aspecto muito legal, né? Porque quando a gente entende o papel da aplicabilidade, o estudo se torna ainda mais interessante, né? Porque você vai desenvolver algo, você vai somar um conhecimento e imediatamente aplicá-lo para a sua carreira, para alguma decisão pessoal. Então, torna-se ainda mais fascinante esse processo. Show, né? É isso mesmo. E aí, olha que interessante. A gente tem nas organizações o desenvolvimento de um novo ROI, que é o retorno sobre a inteligência. Isso vale para você como indivíduo, o quanto você retorna daqueles conhecimentos que você tem. O quanto isso gera na prática mudanças no teu jeito de trabalhar, nas tuas entregas, na tua vida, no seu legado. É isso que vai determinar de fato se você está usando bem o conhecimento que você tem ou identificando bem os gaps que você precisa desenvolver, que novos conhecimentos você precisa buscar. E isso vai fazer você, ou de você, um profissional muito valioso para o mercado. Pois é, a gente sempre se pergunta sobre isso, porque isso é a base para as negociações que a gente faz com os nossos clientes. Então, se a empresa tem um retorno sobre o investimento, um ROI, que significa que contratar um treinamento vai trazer para a empresa uma equipe mais produtiva, eu tenho um cálculo de ROI. O que você tem que se perguntar é, o retorno sobre a sua inteligência é a simples questão. O que você está vendendo para a empresa? O que a empresa está comprando de você? Não é o seu tempo, não é a quantidade de horas que você fica na organização. Também não é a sua presença, já que a gente está trabalhando em home office. Ou de forma híbrida, parte em casa, parte no trabalho. Então, no final de contas, o que você está vendendo para a empresa? Quanto vale o show? Né? E quando você pergunta isso, você começa a entender o salário. E se você é digno ou não de recebê-lo. Obviamente, quanto mais problema você resolver na organização, maior o seu valor, maior o seu ROI. Então, pergunte-se, quantos problemas você resolveu para a empresa hoje? E quanto isso custa para a empresa. Isso é bom na hora de pedir aumento, que a gente não sabe pedir aumento. Então, pedir aumento significa, olha, estou entregando mais do que aquilo que eu estou recebendo. Como é que você sabe isso? Pela quantidade de problemas resolvidos. Como é que você resolve o problema? Com esses 3 quocientes, o intelectual, o emocional e o de adaptabilidade. Ai, animei.
Para terminar, a gente vai compartilhar 3 dicas práticas que a gente usa no nosso dia a dia e que podem te ajudar nesse hábito de buscar conhecimento, de estudar de maneira contínua. Muito bem. Vamos para a primeira dica. Primeira dica, tenha uma meta de páginas por dia. Se você não tem o hábito da leitura, bota uma meta pequena. E aí é gostoso ver ao final do dia você terminar de ler 10 páginas, por exemplo. Hoje a gente lê no mínimo 80 páginas por dia. Mas a gente começou lendo poucas páginas, é óbvio, né? E aí tem algumas ferramentinhas que a gente quer te ajudar nessa métrica. Exatamente. Por exemplo, a gente participa de um clube de livros e ele te ajuda a estipular essa meta de leitura. Por exemplo, aqui a gente recebe mensalmente um livro diferente e a meta é concluir a leitura dele ao longo dos 30 dias. Para isso, você distribui o número de páginas pelo número de dias do mês. Você pode deixar mais páginas para os dias que você tem mais tempo. Então, aos finais de semana, a meta é um pouco maior. Em determinado dia da semana, você costuma trabalhar até mais tarde ou tem outro curso, essa meta diária é menor. Isso pode ajudar até a gamificar o processo de leitura. A gente gosta de uma meta. E quando você cumpre, é gostoso. Aí você vai elevando aquela meta ao longo do tempo. E quando você menos espera, o hábito da leitura já foi incorporado. Porque a gente acredita que, a gente sabe que existem muitas fontes de conhecimento, mas que a leitura, ela tem um papel muito importante, porque ela desenvolve o foco, ela te dá profundidade, bons argumentos, então é de fato uma peça fundamental nesse processo de aprendizagem. Pois é, e aí dentro desse livro que a gente está lendo, que vai ficar aqui nos comentários para você procurar esse livro e lê-lo até o final, tem a seguinte pesquisa. Segundo informações, o americano médio assiste a 28 horas de televisão por semana, ou aproximadamente 4 horas por dia. A pessoa média lê cerca de 250 palavras por minuto. Então, com base nesses dados estatísticos, se gastasse aquelas 4 horas por dia com um livro, em vez de assistir à televisão, o americano médio poderia, em uma semana, ler 6 livros. Uau! Não é? E aí, olha que legal. Ai, não tenho tempo para ler. Para de ver TV, amor. Até porque os noticiários se repetem de manhã à tarde e à noite. E agora as novelas se repetem também. E os seriados não são tudo aquilo que a gente vende. Ah, esse seriado é muito legal. Não é. Acaba um episódio, foi só para te prender pro próximo. E exceto aqueles que são muito sofisticados, que tem uma equipe séria, um grupo de pedagogos por trás do conteúdo, historiadores e tal, é só idiotice. Então presta atenção nessa parada. A nossa segunda dica para criar o hábito de ler é intercalar romances com livros técnicos. Boa. Então, às vezes, simultaneamente mesmo, você pega um romance que te prendeu, que você está gostando de ler, e intercala com um técnico que é bastante importante para que ele tenha um momento profissional ou pessoal. Às vezes você descansa de um com o outro, ou aprimora a reflexão de um com o outro. Então, essa é a nossa dica. Muito bem, Aniel, temos diário de leituras, ou seja, a gente vai anotando aqui quais são os livros que a gente foi lendo ao longo da semana, do mês e tal. E a gente percebeu essa história da intercalação, é assim que se fala? Nunca usei essa do ato ou efeito de intercalar, porque a gente anota os títulos, quem é o autor, qual foi o principal aprendizado desse livro, tudo isso para não ser uma passagem fugaz pela sua vida, para você ter referência, poder retomar essas leituras quando for oportuno. Exatamente. E tem outra questão também, que às vezes você precisa de um conhecimento numa área específica, mas quando você começou a leitura do livro, hiperlinks vieram e você foi buscar outras fontes. E às vezes essas outras fontes que você buscou, você não precisa concluir naquele momento a leitura. Você pode consultar algumas partes, alguns capítulos e depois, num outro momento, voltar. Boa. Então, isso pode te ajudar também nesse processo. Ah, mas livro é caro. Eu também acho super caro. Por isso que a gente tem um conjunto de sebos que a gente frequentemente aciona. A gente também pode trocar livros, a gente também pode baixar livros gratuitos. E aí a gente sabe que tem obras-primas da língua portuguesa que já são gratuitas na internet.
e você pode fazer isso, certo? Pois é, tem dezenas de clássicos que estão disponíveis nas bibliotecas de universidades públicas, por exemplo, online. Então, fonte de conhecimento tem e muita. Boa. Aí você vai ficar frustrado porque você desistiu de um livro a certa altura da sua vida. Vou pegar um exemplo, tá? Viagem de Té, um livro que a maioria das pessoas conhece ou já ouviu falar. Eu comprei esse livro na extinta Átila Shopping, que era uma livraria incrível que eu era apaixonada, em setembro de 98, no ano da graça de 98. Para mim foi um livro dificílimo à época e eu quase que detestei esse livro, mas eu tenho o hábito de tentar ler até o final. Aí, agora, né, sei lá quantos anos depois, na vida adulta, eu resolvi reler esse livro. E ele, portanto, tem outro significado para a minha vida, né? Então, mesmo que você tenha desistido de um livro no passado, não quer dizer que você é um mau leitor. Talvez você não estivesse pronto para aquele conteúdo, assim como não estava pronta para a Viagem de Theo em 1998, certo? Última dica, curadoria. Se um dos desafios é a gestão do tempo, cuida das tuas redes, quem se segue nas suas redes. Faça com que elas sejam fontes de conhecimento para você. Siga perfis de museus, de especialistas na sua área, de editoras, enfim. Faça uma curadoria também para cuidar de onde você investe o seu tempo, ainda que com carinha de entretenimento ele pode e deve te ensinar. Muito bem. Vou terminar com uma frase deste mesmo livro que a gente está indicando, que é a seguinte: a história se torna cada vez mais uma corrida entre a educação e a catástrofe. Vê se não é muito atual. A história se torna cada vez mais uma corrida entre a educação e a catástrofe. Nós que somos privilegiados, você que está assistindo esse vídeo, a gente aqui do lado de cá, somos privilegiadas e privilegiados, sabemos disso. Só falta a gente ter internet, já significa que somos. Portanto, a gente não precisa esperar que ninguém nos eduque mais a essa altura do campeonatinho, mas a gente tem que correr em direção do conhecimento, ao encontro do conhecimento, e isso só depende de você, né? Então, seguindo esses passinhos aí, seguindo as pessoas certas, você vai ter muita informação em pouco tempo, e aí o cérebro se expande, que é o que a gente aprendeu neste livro, inclusive, né? Você fica mais inteligente à medida em que você lê. Você faz você tem novas compreensões do mundo e a sua cabeça explode. Isso aí. Curte, comenta, compartilha, marca pessoas que você quer que assistam a esse vídeo, te ajudem nesse processo de busca de conhecimento, de atualização, e não esqueça de se inscrever no canal. É isso aí. E se tem algum amigo seu, amiga sua, que é um leitor voraz, marca também, porque talvez ele possa nos ajudar dando outras dicas além das nossas, para ajudar outras tantas pessoas a se educarem nesse caminho tão árduo, que é o caminho do conhecimento. Certo? Muito bem. Um beijo. Beijo.